Boa noite, mais uma aula nossa aqui de dinâmica de máquinas. Na aula de hoje, vou continuar falando sobre o que são os mecanismos e como que a gente calcula algumas coisas que são interessantes a partir disso aí. Na aula passada, vimos aí o que era a diferença de cinemática, cinética, o que era estática, o que era dinâmica e o que era cinemática. Nessa matéria nossa aqui, a gente vai estudar exatamente a cinemática primeiro e depois a dinâmica. Primeiro a gente pega os movimentos e depois considera as forças e momentos também. Se vocês lembram, na resistência dos materiais, outra matéria de vocês comigo, vocês fazem a estática. A estática não considera o movimento. Então, eu pego essa cadeia inteira aqui com vocês na faculdade, né? Na estática, pego a resistência dos materiais, na cinemática, dinâmica de máquinas, e dinâmica, né, também. E na dinâmica também faço a dinâmica veicular com vocês também um pouquinho mais para frente. Beleza, vimos alguns elementos, né? Isso aqui é a representação de um trator aqui, de uma pá de trator, como nossos mecanismos. Vimos também algumas coisas interessantes, que era deslocamento, cadeia cinemática, tipos de juntas, que era a superior e a inferior. Vimos alguns mecanismos, a biela, manivela e corrediça, que é esse nosso mecanismo bem tradicional. Alguns tipos de ligações, que é a peça binária, ternária e quaternária, que aqui, ó, a binária tem 2 nós. A gente chama isso aqui de nó, onde que é a conexão. A ternária, 3 nós. A quaternária, 4 nós. Vimos aqui os tipos de movimento, de rotação, translação e complexos, ou mistos. E partimos aqui para os graus de liberdade, que a gente já vai começar fazendo exercício. Nos graus de liberdade, a gente tinha, então, para encontrar quantos graus de liberdade na estrutura ou no mecanismo tinha, a partir dessa fórmula da regra de Gruber. Regra de Gruber, então, a gente faz aqui, ó, 3 vezes n, que é o número de peças menos 1, menos h menos 2l. H é o número de peças superiores. L é o número de peças inferiores. Então, fizemos aqui alguns exemplinhos sobre isso, e eu vou fazer outro exemplo aqui com vocês agora também. Vimos também que era uma estrutura isostática. Isostática é a estrutura que a gente projeta, aquela que tem 0 grau de liberdade. Nossa casa tem que ser, no mínimo, isostática. Tem a estrutura hiperestática também, que é aquela que não necessitava de algumas coisas, mas mesmo assim tem elas ali para restringir mais ainda o movimento. Por isso que, nesse caso aqui, os graus de liberdade dessa estrutura hiperestática é menos 1. Outra coisa aqui que eu não tinha falado com vocês, agora isso aqui é novo, é das juntas múltiplas. Juntas múltiplas é aquelas juntas que ligam no mesmo nó mais de 2 barras. Quer dizer, então, essa aqui é uma junta simples, que conecta 2 barras, barra 1 e barra 2. Então, junta simples. Só que eu tenho também a junta múltipla, que conecta mais de 2 barras. Nesse caso, 3 barras aqui, ó. Eu posso chamar essa aqui de junta de primeira ordem e essa de junta de segunda ordem. Como que eu vou contar o número de juntas aqui? Como que eu vou contar isso para jogar naquela nossa fórmula aqui, ó? Eu vou contar isso sendo o seguinte, eu vou pegar o número de conexões que tem aqui, nesse caso são 3, olha, 1, 2, 3, menos 1. Quer dizer que se aqui tem uma junta, aqui eu vou considerar 2, porque é 3 menos 1. Sempre o número de conexões menos 1. Aqui a gente tem alguns exemplos também, a junta de revolução, juntas de translação, esse aqui é um exemplo clássico, translação com rotação, isso aqui então tem 2 graus de liberdade, essa junta, olha gente, ela pode tanto vir aqui para um lado para o outro e rotacionar, 2 graus de liberdade.
Essa aqui é aquela nossa junta que a gente viu. Então, vimos aí que era estrutura com mais grau de liberdade, que era um mecanismo. Quando tem mais do que 0 grau de liberdade, quando é 1 grau de liberdade para cima, quer dizer, então, que é um mecanismo. Mecanismo é aquilo que a gente está estudando, que faz algum movimento, tem alguma trajetória, algum deslocamento. É isso que é o nosso foco de matéria. Se for igual a 0, é uma estrutura. Estrutura é aquela que não é para mexer. E é estaticamente determinada. Isso é o que a gente estuda em resistência dos materiais. Grau de liberdade igual a 0. Já o grau de liberdade menor que 0 é uma estrutura também, só que é estaticamente indeterminada, porque a gente não consegue resolver dos métodos tradicionais analiticamente. É bem mais complexo. Então, vamos para os exemplos. Vamos começar com esse exemplo aí para determinar quantos graus de liberdade a gente tem nesse nosso mecanismo. Primeira coisa, vamos contar cada uma das peças, depois as juntas, para que a gente jogue isso tudo na fórmula. Primeira coisa, o fixo ou terra. O nosso terra vai ser aqui, ó, tanto esse quanto esse e esse. As partes fixas aqui contam como 1. Então, essa é 1, uma. Depois, essa peça, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui é uma peça ternária. Pode falar. E aquele outro lá em cima lá, fixo também? Ah, eu esqueci de colocar, mas é a mesma coisa, gente. O fixo latino, eu só esqueci de circular ele, mas é a mesma. Então, aqui o 5, ó, lembrem que isso aqui é uma peça ternária, mas só que ela conta como 1 também, então ela é a 5. Depois, 6, 7, lembrem aqui a corrediça, essa junta, 8. Então, essa é a 7, essa é a 8. Então, temos aqui o número de peças, 8 peças. Separamos aqui para colocar. Depois disso, a gente vai para as juntas. Então, uma junta, 2 juntas, 3 juntas. 3. Só que aqui eu tenho uma junta múltipla, gente. Aquela junta de segunda ordem. Porque ela está conectando 1, 2, 3. 3 peças aqui. Quer dizer, então, que vai ser 3 menos 1, 2 juntas. Então, uma, 2 aqui, ó. Vai ser 3 mais 2, 5. 6, 7, 8. Por fim, 9. Espera aí, contei um a menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, sim, eu esqueci. Esqueci desse detalhezinho aqui, ó, gente. A gente tem uma junta de rotação, nesse caso. Olha aqui, ó, a junta de rotação. E uma junta de translação, deslizante. Então, quer dizer que seria 2 aqui também, ó. Eu esqueci de colocar uma setinha. Então, seria mais um aqui, ó. Essa de rotação e essa de translação aqui deslizante. Seria esse caso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse caso, ó, 2 graus de liberdade. Ela consegue rotacionar e transladar. Então, seria 10 aqui, todas inferiores. Você não tem nenhuma aqui que é superior. Todas aqui estão em contato 100% do tempo, todas inferiores. Colocando isso aqui na nossa fórmula, aqui, ó, 3, 8 menos 1, menos 2 vezes 10. Vou achar 21 menos 20. Então, essa estrutura toda aqui tem 1 grau de liberdade. 1 grau de liberdade é o que a gente precisa para determinar toda essa estrutura. Agora vamos para a próxima. Só lembrando que, caso tenham alguma dúvida, vocês falem por áudio, que eu não consigo ver os comentários na hora que eu estou apresentando aqui. Vamos para essa segunda. Vamos começar contando as peças.
Primeira coisa, os fixos, ou o elo terra, o elo 1, que a gente fala. Então, esse é fixo, esse é fixo, esse é fixo. 1, 2, essa peça ternária. 3, essa peça binária, que no caso tem uma junta aqui. 4, 5, 6. No caso, a gente tem 6 peças. Depois disso, vamos para as juntas. As mais simples primeiro, ó. Temos 1, 2, 3 aqui. 4, 5. Aqui é uma junta múltipla, gente. Olha, tem 3 conexões. 3 menos 1 é 2. Então, 1, 2 aqui. E, por fim, olha aqui, ó, a gente achou, são 7 juntas inferiores. Se a gente contar aqui as setinhas, dão 7 juntas inferiores. Por fim, a gente tem outra junta aqui, ó. Essa junta é aquela do contato pontual. Não está em contato toda essa minha peça. Quer dizer, então, que sempre vai ter um contato pontual aqui, por isso a gente fala que isso é uma junta superior. Se a gente tem uma junta superior aqui, o H é igual a 1. Então, os graus de liberdade para a gente calcular aqui vai ser 3 vezes o 6 menos 1, menos 2 vezes 7. Fazendo essa conta aqui, vai ser 15 menos 1, menos 14. A gente vai encontrar aqui, ó, que isso aqui é 0 graus de liberdade. Se é 0 graus de liberdade, isso é o que a gente vai estudar nessa matéria? Não é. Isso aqui é uma estrutura. Um mecanismo tem que ter graus de liberdade. Para ser, o mecanismo tem que movimentar. Isso aqui não movimenta, isso aqui é uma estrutura. Você pode fazer o que você quiser aqui, que não vai sair do lugar. Ok. Aqui eu vou falar de inversão cinemática. Mudando de assunto agora. Agora a gente vai analisar os mecanismos. Ó, pensa, a gente só está analisando mecanismo agora. Movimento é o que interessa para a gente. Se eu pegar um mecanismo e inverter o movimento relativo entre as barras, eu vou modificar o movimento absoluto, mas só que não vai alterar o relativo. É o seguinte, eu posso alterar a sequência de alguma coisa, inverter na base para colocar em qualquer lugar, só que eu ainda vou ter algumas características de transmissão. Isso aqui é um exemplo, ó. É um mecanismo de 4 barras. Esse aqui seria o fixo, ó. Esse seria o terra. Mas se eu quiser inverter o terra para o 2, eu posso. Ou para o 3, ou para o 4. Quer dizer, então, que nesse elemento aqui, nesse mecanismo de 4 barras, a gente tem 3 inversões possíveis. Aqui, ó. 1, 2, 3. 3 inversões. Esse mecanismo de 4 barras, ele vai ser o mais comum que a gente vai encontrar, mais simples, porque ele é muito versátil. Ele tem como principal característica as diferentes relações geométricas das barras. Quer dizer, então, que a gente pode brincar muito com essas relações aqui, nesse elemento aqui de 4 barras. Por isso que a gente utiliza ele é muito versátil. A gente tem aqui 4 barras ou 4 peças que a gente fala. Uma é a fixa, barra 1. A 2 é a motora, que é a barra 2. A 3 vai ser a nossa barra intermediária. E a 4 é a nossa barra movida. Olha aqui, ó. 1, fixa, que é a estrutura ou terra. 2, a gente pode chamar de manivela também, que é aquela que vai imprimir o movimento. Então, o movimento vai começar a partir da 2, e a partir disso que vai chegar lá na movida, que é a 4. A 3 é só a intermediária. A 3 a gente pode chamar de acoplador também.
E a 4 de oscilador ou barra oscilante também. Ok. Por que a gente utiliza de 4 barras? Porque a gente quer simplicidade. Quanto menos peças, melhor para a gente. E a mecanismo de 4 barras vai ser sempre uma das nossas primeiras opções. Outra coisa importante vocês conseguem imaginar aqui que se eu girar essa peça 2 aqui, idealmente, isso aqui teria que fazer 360 graus completo, para que eu tenha um movimento completo? E pensando nisso, foi criada uma condição, é a regra de Grashof. Essa regra de Grashof fala o seguinte para a gente: se um mecanismo consegue ou não completar um ciclo sem travamento. Se eu consigo fazer 360 graus ali sem nenhum travamento. Isso é importante para a gente. Então, aqui, ó, o que ela diz? Um mecanismo de 4 barras que descreve um movimento plano, se a soma dos comprimentos da barra mais curta e da barra mais comprida for inferior ou igual à soma das demais, a barra mais curta vai poder rodar continuamente. Quer dizer, então, eu vou vir aqui, ó. Essas são as minhas barras. Qual é a minha mais curta? É a 2. Qual é a minha mais longa? É a 3. Se a soma dessa 2 e dessa 3 for menor ou igual que a 1 mais a 4, quer dizer, então, que a minha barra 2 aqui ó, vai conseguir dar a volta 360 sem nenhum problema. Isso é o que a regra de Grashof fala para a gente. Ó. Smaller, small, mais o large, menor ou igual do que o restante. Então, L é o maior, S é o menor, e P e Q são os adjacentes. O que a gente fala? Se o mecanismo atende isso aqui, ó, se isso aqui é verdade, é um mecanismo de Grashof. Se ele não atende, se isso aqui vai ser maior, vai ser um mecanismo de não Grashof. E se por um acaso forem iguais, se S mais L for igual P mais Q, quer dizer então que vai ser um mecanismo especial de Grashof. Então é basicamente isso, ó, gente. Quando é menor, eu chamo isso de condição de Grashof. Atendeu a condição, eu consigo fazer o movimento. Eu vou, então, ter o classe 1, que é o mecanismo de Grashof. Quando isso aqui é menor do que o P mais Q. Então, S de menor, L de maior, P e Q são as outras. Quando é maior, quer dizer, então, que eu não vou conseguir completar uma volta. É isso que acontece aqui, gente. Olha, se você olhar para esse elemento, você vai ver que ele vai ficar travado em alguma hora. Quando ele fica travado é porque ele não respeita essa condição. Por isso, ele é um mecanismo de não Grashof. E chamado de classe 2 também. Ok. Agora vamos ver outras curiosidades aí que a gente tem nesse mecanismo de 4 barras. Nesse mecanismo de 4 barras, a gente pode ter alguma hora que 2 barras fiquem alinhadas. Nesse caso aqui, ó, a barra 2 e a barra 3 ficaram alinhadas. Isso acontece, pode acontecer, só que a gente tem que evitar. Por que a gente tem que evitar isso? Porque justamente nessa hora a gente tem um esforço de tração ou compressão aqui. Não tem nenhum outro tipo de esforço aqui nessa junta que não seja para tração ou compressão. Ou seja, o movimento está sendo prejudicado. A única força agindo aqui é para comprimir ou esticar alguma coisa. Quando isso aqui vai ocorrer, quando a gente vê essa velocidade angular aqui, ó, essa ômega 4, ela vai passar por zero. É porque a hora que isso aqui fica alinhado, essa barra aqui para, até isso aqui sair do alinhamento de novo. Nessa posição aqui, ó,
essa posição de alinhamento, a gente chama de posição de ponto morto. A gente tem que sempre evitar isso, para não conseguir ter muito esforço aqui nessas juntas. Então, evitem a situação de ponto morto, que é esse. Beleza. Agora, vamos lá. Ainda a gente está no mecanismo de 4 barras. E está obedecendo a regra de Grasf. Quer dizer, então, que nossa barra aqui vai conseguir fazer 360 graus. Beleza. O que a gente consegue ver? A gente vai conseguir calcular um conjugado aqui, uma vantagem mecânica. O conjugado dessa vantagem vai ser o quê? Uma razão entre o conjugado resistente e o conjugado de entrada. Essa vantagem mecânica vai estabelecer para a gente o quão bem move o seu mecanismo, o quão bem ele consegue realizar isso sem fazer muito esforço para que isso aconteça. Então, a vantagem mecânica está relacionada com a quantidade de energia que eu preciso fazer, que eu preciso fornecer para movimentar todo o meu mecanismo. É basicamente isso. E a vantagem mecânica, ela também pode ser relacionada com ângulo de transmissão. Esse ângulo de transmissão é esse ângulo medido entre aqui, ó, a barra 3 e a barra 4. É esse ângulo aqui, ó, gama. O que é R2, R3, R4, R1? Gente, é só o vetor tamanho. Qual que é o tamanho de A até D? É exatamente R1. Qual que é o tamanho de A até B? R2. Qual o tamanho de B até C? R3. É só o tamanho, ó, esses R's aqui. E fazendo a lei dos triângulos e dos cossenos aqui, ó, o que a gente vai fazer? Utilizando essa formulação aqui, da lei dos cossenos, a gente vai encontrar qual que é esse ângulo. Então, lembrem, ó, R3 é o tamanho da barra 3, R4 tamanho da barra 4, e assim por diante. E o θ2 é o ângulo aqui entre a barra 1 e a barra 2. Esse é o θ2, olha. Isso é o que é diferente. Por isso que a gente consegue calcular esse ângulo de transmissão num mecanismo de 4 barras. Beleza. Por que eu estou falando desse ângulo de transmissão para vocês? Porque ele fica melhor projetado quando ele fica entre 40 e 50 graus. E também 140 graus, mais ou menos 140. Porque nessa faixa aí, ele consegue trabalhar transmitindo o movimento da melhor forma possível. Beleza. Outra coisa interessante é que quando esse ângulo aqui fica de 90 graus, olha aqui, gente, ó, ângulo de 90 graus aqui, considera que fosse um ângulo reto. Eu teria um caso que, a hora que eu fosse decompor a minha força, eu teria o mínimo requisito de força para movimentar alguma coisa. É mais ou menos aqui, ó, gente. Se eu tiver um ângulo assim, ó, entre os meus mecanismos, vou precisar de muita força para movimentar isso aqui. Mas se por um acaso eu estiver em 90 graus, nesse caso aqui, eu vou precisar do mínimo de força possível para movimentar. Então, esse caso aqui de 90 graus é onde que tem a mínima força executada. Então, vai ser um conjugado resistente bem pequeno aqui. Beleza. Agora vamos ver outras coisas aqui, a decomposição de forças, ou índices de mérito, que a gente fala também. Quando a gente aplica um torque aqui, quer dizer, a gente vai movimentar nosso mecanismo. Aqui, um torque 2. Antes de qualquer movimento, já vai surgir força aqui. Então, coloca um torque aqui para movimentar, vai surgir a decomposição de forças. Da barra 3, 4, aqui, ó, uma força 3, 4 vai surgir exatamente nessa direção, e a gente pode decompor ela a partir da componente cosseno e seno, com
nosso ângulo de transmissão. Beleza. Eu tenho a componente radial, essa aqui para cima. O que a componente radial está fazendo aqui, gente? Olha, só tração, mais nada. Não está servindo para nada para mim. Por isso que eu tenho que sempre trabalhar num ângulo que essa força radial aqui seja a mínima possível. Porque essa aqui é a força que tem que fazer alguma coisa. A força tangencial é aquela que está exprimindo o movimento. Que está fazendo isso aqui movimentar para a direita. Beleza. E por isso que o valor ideal desse ângulo aqui seria 90 graus. Se fosse 90 graus, isso aqui seria zero, isso aqui seria máximo. Por isso que essa é a razão que 90 graus é muito bom nesse caso. Beleza. Quando é menor que 45, nossa componente radial vai ser maior. Quer dizer, então, que você vai ter mais tração do que movimento. A gente tem que deixar os nossos ângulos maiores do que 40, menores do que 40. Você vai aumentar muito essa força aqui e vai gerar muita tração na sua junta. Você vai desgastar ela sem necessidade. Agora vamos ver alguns mecanismos que são tradicionais. Temos aí o mecanismo do pistão biela-manivela, já vimos esse. O pistão biela corrediça também. Ele é utilizado em motores, óbvio. Então, todo motor a combustão provavelmente vai ter isso aí. Os mais tradicionais, 98% dos motores têm isso. Vai transformar o nosso movimento de rotação da manivela em translação e vice-versa. No caso aqui, é a translação em rotação. Você vem aqui com a combustão dentro da sua câmara de combustão e, a partir disso, o seu pistão é movimentado com um mecanismo para gerar uma rotação no virabrequim. Tem o mecanismo biela-manivela com excentricidade também. Isso aqui é um movimento diferente, olha aqui, ó. A gente tem uma excentricidade aqui, um movimento alternativo para a direita e para a esquerda. A manivela aqui também vai fazer a mesma coisa. Então, são diversos tipos de movimento que a gente pode utilizar. Tem aqui esse mecanismo de Scott-Yock. Scott-Yock, então, é o seguinte, para movimentar isso aqui para frente e para trás, o que acontece? Isso aqui fica girando, subindo e descendo. Quando isso aqui vai subindo e descendo, vai movimentando isso aqui para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Tem esse mecanismo aqui de Whitworth, que tem esses elementos aqui também. Esses aqui são muito utilizados em máquinas têxteis, aquelas que produzem tecido, né? Roupas, é interessante fazer isso. Olha, tem aqui uma translação, tem uma rotação aqui também, para conseguir fazer esse deslocamento para um lado e para o outro, a partir dessas juntas. Tem aqui também o mecanismo de avanço. Esse mecanismo de avanço aqui também é interessante para a gente, ó, ele vai girando, à medida que ele vai girando aqui, ele vem para um lado e para o outro. Então, o curso dele aqui é nesse sentido. Ok, beleza. Vamos lá para mais exemplos. Vamos fazer mais exemplos para ficar na cabeça. Aqui está escrito outras coisas, mas no caso eu quero só que calcule a condição de gráfico para esses mecanismos aqui. Mas como assim mecanismos? Eu te dei só números. O que é isso? É o tamanho dos seus elos. Então, quando eu te der nesse estilo aqui, eu estou te dando o tamanho das barras. Então, tem uma barra de 4 centímetros, outra de 9, outra de 14, outra de 18. E assim por diante. Na hora que a gente for para a aula que vem, vocês vão ver que eu vou escrever dessa forma para a gente fazer nossos exercícios. Então, vamos lá. Letra A. Qual que é a menor? A menor vai ser 4 centímetros. Então, essa é igual a 4. Qual é a maior? É a 18. Então, L18. As outras, P e Q, é 9 e 14.
fazendo essa conta, 4 mais 18 menor ou igual do que 9 mais 14. Vamos ver, então, que 22 é menor ou igual a 23. Quer dizer, então, que é um mecanismo de Grashof. Atende a condição da classe 1. Ok, ele consegue girar. Agora, vamos aqui para essa letra C. Tem o 2, 4, 6 e 8. Qual que é o menor? O 2. Qual é o maior? O 8. Então, fazendo essa conta, 2 mais 8, 10. E o que sobra é 4 e 6. 4 mais 6 é 10. Quer dizer, então, que 10 vai ser igual a 10. Então, a gente vai ter aquele mecanismo especial de Grashof, aquele que é igual. Se fosse maior, seria o mecanismo de não Grashof. Simplesmente isso que tem que fazer. É um exercíciozinho desse para vocês fazerem, é bem simples, né? Esse outro que eu passei, que é parecido com esse seguinte aqui. Descreva... não, parecido com outro ainda, que esse aqui ainda é primeiro. Descreva os movimentos dos itens a seguir como rotação pura, translação pura ou movimento planar complexo, ou misto. Aqui esse movimento planar complexo é um misto de rotação com translação. Primeira coisa, um moinho de vento. Então, esse aqui é um moinho de vento. Qual que é o movimento que isso aqui faz? Logicamente, a gente tem que pensar que isso aqui é só rotação. A única coisa que isso aqui faz é para rotacionar. Então, a gente chama isso de um movimento de rotação pura. Depois, uma bicicleta. Vamos dar uma olhada na bicicleta. O que a bicicleta faz, gente? A bicicleta rotaciona, rodas, mas só que ela também anda para frente e para trás. Isso aqui, ó, a roda em si, o pneu, é uma junta superior. Uma junta superior é aquela que fica em contato pontualmente. Então, ele vai para frente e também rotaciona aqui. No caso, vai ser um movimento planar complexo. Quer dizer que tem rotação e translação junto disso. Agora, uma janela convencional com duas folhas. Janela com duas folhas, então essa aqui, ó. O que ela faz? Qual é o movimento que essa janela faz? Que, inclusive, é a janela que eu tenho aqui na minha casa. Exatamente igual. Ela faz um movimento para a esquerda e para a direita. Quer dizer que tem um movimento de translação pura. O único movimento que essa janela faz. Agora, o último exercício. Vamos lá. Encontre nos seguintes dispositivos. Não, isso aqui é esboce cuidadosamente os diagramas cinemáticos e encontre os graus de liberdade totais. No caso aqui, vou só desenhar os diagramas, dá para vocês calcularem os graus de liberdade no exercício. Vocês já sabem como é que calcula o grau de liberdade. De um capô de um carro. Então vamos ver como é que é um capô de um carro. Olha aqui, ó. Eu estou me baseando nesse modelo de capô. Eu tenho uma parte aqui, um mecanismo fixo, e o capô está aqui em cima. Então, tem duas barras aqui e as conexões. Como que eu vou modelar isso no modelo, no diagrama cinemático? Vai ser simples. Eu tenho aqui a parte fixa do corpo, as juntas, olha aqui, uma junta aqui, outra junta aqui, outra junta aqui. Nesse caso, eu até simplifiquei mais, porque eu poderia ter colocado mais um elemento aqui, mais uma junta, nesse caso, aqui no meio. Mas eu não coloquei. Mas eu poderia também, né? Então, temos as peças e nosso capô aqui. Isso é importante. É o corpo, então essa parte baixa é o fixo. 2 seria essa peça. 3 seria o capô. E 4 seria essa peça. A partir disso, então, você só vai pegar com as juntas, você tem 4 juntas, 1, 2, 3, 4, 4 peças. A partir disso, você consegue calcular o que você precisa. Vamos fazer aqui a letra F também, porque eu deixei algumas outras aqui para vocês fazerem nos exercícios.
Uma cadeira de praia. Uma cadeira de praia é o seguinte, gente, olha aqui, ó. Ela tem aqui uma junta aqui, outra aqui, duas aqui atrás, mais uma aqui em cima, outra aqui para o apoio de mão, de um lado, do outro. Então, essa é um pouquinho mais complexa, só um pouquinho. Como que eu faria uma simplificação disso tudo? Simplificação disso tudo seria aqui mais ou menos isso. Então, você faz as juntas aqui, as barras, cada uma dessas barras aqui eu vou considerar. Aqui, no caso, é uma cadeira um pouquinho diferente, né? Mas dá para a gente ter uma ideia de como que modela isso. Utiliza as barras, coloca as juntas nos locais certos, para que a gente consiga ver quantos graus de liberdade que tem isso aí. Daria para a gente contar, né? Isso aqui tudo, né? No caso, eu deixei para vocês fazerem nos exercícios. Então, lá no exercício para você tem para fazer, deixa eu ver do que, desse abertura de porta-mala e também de, acho que uma tábua de passar. Exatamente, uma tábua de passar, você vai utilizar isso. Já vou dar uma pequena dica para vocês. Na tábua de passar, vocês vão utilizar uma junta de um tipo aqui, de translação e rotação. Deixa eu pegar aqui, já está chegando. Vocês vão utilizar essa junta aqui lá na tábua de passar, para representar ela. E é isso. Deixei o exercício lá para vocês fazerem. A minha base da matéria está aqui nesse livro de Cinemática e Dinâmica dos Mecanismos, lá do Norton, mas você também pode utilizar o do Stigler. Está disponível lá na biblioteca para vocês. Então, é só estudar, pegar para estudar que vai dar certo. Essa é uma matéria que eu digo que ela não é simples, né? Mas espero que, se vocês se esforçarem também, vão conseguir passar tranquilamente nela. Deixa eu acabar a apresentação aqui.